Olá, sejam bem-vindos à nossa sexta aula do curso de Pascal e nessa aula nós vamos falar de vetores. Mas antes de entrar no assunto, eu quero trazer uma situação que alguns ouvintes, alguns espectadores, alguns alunos, não sei como a gente chama isso aqui no YouTube, estão enfrentando, tá? A questão é o seguinte: eu tenho um programa qualquer, um programa de testes que eu fiz, e eu vou aqui abrir um novo terminal. Por padrão, na minha máquina, o meu terminal é o CMD e é ele que eu venho usando para compilar e mostrar os programas. Então, eu vou compilar, eu vou entrar na aula 06 e aqui eu tenho esse arquivo teste.paz, que é um programa mais simples possível, certo? Eu vou compilar, Pascal Compiler, teste.paz, e ele me gerou o arquivo executável aqui. Aqui basta que eu escreva o nome do programa com ou sem a extensão .exe e ele vai funcionar. Agora, para outras pessoas, o terminal padrão é o PowerShell. E lá a coisa é um pouquinho diferente, tá? Eu tenho aqui o PowerShell, né? Eu tenho vários terminais aqui, eu vou abrir uma seção do PowerShell. O PowerShell, o meu tem algumas extensões, então isso aqui vocês podem ignorar, tem a ver com o meu controle de código, o repositório do Git aqui. Mas fora isso, ele é idêntico ao PowerShell padrão do Windows. E aqui todos os comandos funcionam da mesma maneira. Eu vou apagar esses programas e vou compilar de novo a partir do PowerShell. Eu estou no diretório, preciso acessar o diretório correto da aula 6, né, aqui. E agora, se eu der um dir, eu tenho os meus arquivos da aula. Eu vou compilar o programa FreePascal Compiler, o programa teste.paz. Ele compilou e gerou o meu programa. Se eu der um dir, ele vai mostrar para mim, olha, foi criado um arquivo teste.txt, teste.exe. Então, compilou. Beleza. Mas se eu digitar teste, ele dá um erro. Se eu digitar teste.exe, também dá erro. O que ele está dizendo com esse erro aqui? Ele está dizendo, olha, o termo teste ou teste.exe, no exemplo lá em cima, não é reconhecido como um comando do PowerShell. Acontece que a sintaxe para executar programas e scripts no PowerShell é um pouquinho diferente. Vou dar um Ctrl L para limpar, é o mesmo que eu dar o clear aqui, tá? O mesmo que eu dar o clear no CMD. E vou inspecionar os arquivos que eu tenho nesse diretório. Ora, eu tenho um arquivo executável aqui. Para executar esse programa, no PowerShell eu preciso colocar ponto barra e aí o nome do programa, né? Ponto barra invertida, ponto barra e o nome do programa. Com isso aqui, ele vai saber que eu quero executar aquele programa. Por que essa diferença? Porque no PowerShell eu posso executar não só programas, eu posso executar scripts, eu posso executar o que ele chama de commandlets, eu posso executar uma série de coisas que não são necessariamente um arquivo executável .exe clássico. E aí ele precisa saber, ele exige que eu tenha o ponto barra antes do nome do programa. Então, se eu disser ponto barra teste ou ponto barra teste.exe, ele vai executar o meu programa.
beleza? Alguns alunos estavam tendo essa dificuldade e provavelmente é porque estão usando o PowerShell. Então, é a mesma coisa. No PowerShell, para executar o programa, você precisa do ponto barra na frente. No CMD, basta chamar o programa direto, com ou sem o exe. Beleza? Bom, vamos ao PowerShell a partir de agora, porque é o que a maioria das pessoas tem aí no Windows 11 por padrão. Mas se não for o seu caso, pode continuar usando o CMD sem problema nenhum. O PowerShell é até mais legal, que ele dá uma visão mais moderna, né? É um terminal mais moderno. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Bom, vamos falar sobre vetores. O que é um vetor? Um vetor é uma maneira, uma estrutura de dados que serve para a gente agrupar, né, itens de um mesmo tipo em uma sequência ordenada. Como assim? Bom, imagine uma fila, certo? Uma fila no supermercado. Uma fila é um conjunto de coisas, nesse caso pessoas, que estão organizadas de uma determinada maneira, e elas estão ordenadas, elas estão em sequência. Então, a gente tem o João na primeira posição da fila, a gente pode ter a Maria na segunda posição da fila e assim vai, né? Eu posso ter um conjunto de cartas na minha mão e elas estão ordenadas de uma determinada maneira. Eu tenho a primeira carta, a segunda carta, a terceira, a quarta e assim por diante. Eu posso ter um conjunto de números e na memória do computador, e o array serve para que a gente possa organizar esses números de uma maneira mais controlada, mais organizada. Então imagina o seguinte: eu tenho aqui no meu programa, eu tenho que armazenar todas as notas de um determinado aluno no semestre, no bimestre, por exemplo. Então ele tem a nota da prova 1, que é um inteiro. Ele vai ter a nota da prova 2. Não inteiro não, é um número real na verdade, né? Ele vai ter a nota da prova 2. Ele vai ter a nota da prova 3. E ele vai ter a média final, que é um número real também. E eu quero calcular essa nota, certo? Bom, nesse exemplo eu tenho 4 valores que estão relacionados entre si, né? É um número pequeno de variáveis, mas se eu tiver um caso em que eu tenho muitos valores que estão relacionados, começa a ficar inviável eu armazenar esses valores em variáveis independentes. Bom, imagina, por exemplo, que eu tenho uma lista de produtos de um supermercado. Imagina se eu for declarar uma variável, né, para uma lista dos nomes dos produtos do supermercado. Então seria uma lista de strings. Produto 1, string. O produto 2 seria um string. O produto 3 seria um string. E assim até 3.000, 5.000, 10.000 produtos diferentes que a gente tem no supermercado. Completamente viável. Então, pegando essa analogia, eu poderia ter um array, que também é chamado de vetor de strings, para armazenar essa lista. Então, eu teria, por exemplo, um array chamado produtos, dois pontos, e agora eu vou dizer qual é o tipo de dados dessa variável. É um array. E entre chaves eu digo, olha, array. E agora entre chaves eu vou dizer qual é o intervalo desse array. Como assim? Qual é o índice do primeiro item
e qual é o índice do último item. Então, eu tenho produtos e esses produtos é uma lista que começa no produto 1 e vai até o produto 5. Depois disso, eu digo, olha, qual é o tipo de dados? Esses produtos são um array de 5 elementos, não é? Começando do 1 até o 5. E o tipo de dados é um string. Então, eu digo, olha, of string. Essa aqui é a sintaxe para declarar um array. Maravilha. E agora, eu posso vir aqui e inicializar a minha lista de produtos. Eu tenho, olha, o produto no índice 1, ou seja, o meu primeiro produto é uma maçã. O meu produto no índice 2 é uma banana. O meu produto na posição 3 é uma bala. O meu produto na posição 4 é uma pilha do tipo AA. E o meu produto na posição 5 é um mouse. Perfeito? Agora eu tenho em uma única variável do tipo array 5 nomes de produtos de maneira ordenada. Eu posso acessá-los a hora que eu quiser através do índice. Então, para exemplificar isso, vamos criar um loop e percorrer esses produtos e exibir na tela. Para criar o loop, eu vou precisar de uma variável de controle, né, que eu vou chamar de i, do tipo inteiro. E agora vamos criar o nosso loop. Para i começando em 1, é o meu primeiro índice, até 5, faça o seguinte: escreva write ln, escreva o que tem dentro do meu array produtos na posição i. Escreva o valor do iésimo produto do meu array. Isso aqui deve imprimir a lista de produtos na tela, claro, se não tiver erro. Então, vamos lá. Vamos compilar. Free Pascal, passando teste.pass. Teve um erro aqui. Produto, ele não sabe o que é esse identificador aqui, claro, porque não chama produto. Meu array chama produtos. Vamos compilar de novo. Maravilha, compilou. Se a gente der um dir, tá lá o nosso programa teste.exe. E agora, ponto barra para executar, teste.exe. Ele imprimiu o nosso texto. Tá com aquele probleminha dos caracteres, mas não vem ao caso agora. Basta salvar de novo o arquivo e recompilar. Bom, maravilha. A gente tem essa estrutura básica de como os arrays funcionam. Então, a gente sabe como declarar e acessar os elementos de cada vetor. Uma coisa importante a notar é que o índice aqui a gente pode modificar do jeito que melhor convier. No meu exemplo do programa de teste, eu falei que o meu array ia começar na posição 1 e iria até a posição 5. Mas isso não é uma regra, tá? Eu posso ir da posição 11 até a posição 5000. Isso é perfeitamente válido. Eu poderia ir da posição menos 30
até a posição 2. Isso me daria 32 elementos no meu array. Eu poderia ir, por exemplo, da posição 0 até a posição 100. Isso me daria um array de 101 elementos. Então, eu posso criar esse intervalo de índice da maneira que mais convier ao problema que eu tenho em mãos. Né? Aqui, no meu exemplo do texto dessa aula, a gente tem um exemplo bem interessante. Imagina que eu tenho um programa que vai armazenar um conjunto do clima, né? Uma lista do clima que fez nos dias anteriores. De hoje na primeira posição, ontem na segunda posição e anteontem na segunda posição, e assim até 20, 30, 50, 100 dias atrás. Um jeito da gente organizar isso em Pascal é usando um vetor com índices negativos. Veja, no exemplo aqui, a gente criou um vetor chamado clima, que é um array cujo primeiro índice é menos 4 e o último índice é 0. Então ele vai de menos 4 até 0. E esse array é um array de strings. Ele vai armazenar textos. E aí o programa começa inicializando esse array. Olha, 4 dias atrás fez chuva. O clima de 3 dias atrás estava nublado. O clima de 2 dias atrás estava ensolarado. O clima de ontem estava parcialmente nublado. E o clima de hoje foi uma chuva leve. Então perceba que esses índices a gente a gente tem a liberdade de criar o limite inferior e o limite superior do índice de acordo com o que fizer mais sentido para o nosso problema. Isso é um recurso muito interessante mesmo da linguagem Pascal. E aqui a gente tem aí o texto explicando um pouco sobre isso. Temos aqui o texto explicando um pouco sobre isso, né? Então veja, o clima na posição 0 vai retornar o clima de hoje. O clima na posição -1, quando eu acessar, vai retornar o clima de ontem. E o -2 de anteontem, e assim desculpa. E assim continuamente. Bom, a gente já viu como percorrer os vetores, já vimos como preencher, e aqui a gente tem uma sequência de exercícios propostos para exercitar o uso de vetores. A gente vai resolver um ou dois dele aqui nessa aula. Então vamos lá. Peça 10 números e mostre somente os positivos. Legal, escrever um programa que faça isso. Vamos ver aqui. Vamos chamar de scanner.pass. Programa scanner. Begin. End. E eu vou colocar aqui no comentário o que esse programa deve fazer. É um scanner de números positivos. Peça 10 números e mostre somente os positivos. Beleza, então eu preciso de uma variável. Eu vou chamar de números. Vai ser um array de 1 até 10 de inteiros, integer. Agora eu preciso preencher esses números e ele está pedindo aqui, ó, peça 10 números. Isso quer dizer, peça para que o usuário insira 10 números. Então eu vou uma coisa interessante, eu vou criar um procedimento para isso. Procedure leia
10 números. Eu poderia fazer direto aqui, mas isso aqui, fazendo essa procedure dessa maneira, a gente pode exemplificar um recurso muito interessante. Se eu trouxer a variável para aqui, ela fica disponível para que minha procedure possa usar. Isso é o que a gente chama de variável global. Então, aqui dentro eu posso acessar o meu vetor sem precisar que eu passe ele aqui como parâmetro. Tá? Então, a minha procedure leia 10 números vai fazer o seguinte: e integer. Então, eu tenho uma variável local do tipo inteiro que eu vou usar como índice do meu laço. Então, para ir de 1 até 10, faça write, escreva, informe, estou aqui pedindo para o usuário, informe o iésimo número. E aí, na sequência, eu vou pedir para ele ler, read ln. E eu quero que ele leia aonde? Na iésima posição do meu vetor. Então, na primeira vez que ele passar aqui, ele vai ler um número e vai armazenar na posição número 1 do vetor. Na segunda vez, ele vai passar aqui e vai armazenar na segunda vez. E assim por conseguinte, até que ele tenha feito isso 10 vezes. Certo? Obviamente, eu preciso, aqui no meu programa, no corpo principal do meu programa, eu preciso chamar a função leia 10 números. Vamos ver se está funcionando. Pascal compiler, scanner.pass. Ele compilou. Diminuir um pouco o zoom, fica mais fácil de ler aqui. Ele compilou. Ele deu um aviso aqui. Ele está dizendo: olha, essa variável aqui nunca está sendo usada, né? Dá para a gente ignorar, não é um erro, né? Na verdade é um erro. Essa mensagem ela é estranha. Ela é um erro, é uma mensagem que leva a gente a deduzir uma situação que não é verdade, tá? Ela está sendo utilizada assim. Eu estou dizendo: olha, eu declarei a minha variável, eu estou usando ela aqui. Eu não estou utilizando ela direto aqui no corpo do meu programa, mas eu tenho uma função que referencia ela. Então, você pode ignorar essa mensagem. Vamos ver se funcionou. Scanner. Informe o primeiro número. Opa, é bom a gente colocar um espaço aqui, ó. Compilar de novo. Compilou. Vamos chamar o scanner. Informe o primeiro número. Eu vou colocar 5. Informe o segundo número. 3, 4, 100, menos 30, menos 82, 0, 20 e sei lá, 5, 3. E o programa acabou. Maravilha! Então nosso loop está funcionando. Tá mesmo. Vamos criar uma outra função que vai imprimir o conteúdo do vetor de maneira ordenada.
Então, eu vou criar uma procedure, imprimir, chamada imprimir números, imprimir vetor. Bom, é a mesma coisa. Eu vou precisar de uma variável local para indexar o meu vetor, que eu vou chamar de inteiro. E agora eu vou percorrer para ir, começando em 1 até 10, faça o seguinte: escreva writeLine, o vetor números, mas na posição i. Então, eu já tenho uma função que lê os vetores, agora eu preciso chamar a função que imprime os vetores. Isso aqui deve nos dar a lista. Mas não é bem isso que ele quer. Ele quer peça 10 números e mostre somente os positivos. Então, a gente precisa mudar um pouco. Eu vou chamar imprimir positivos para ficar mais claro. Obviamente eu tenho que alterar aqui. E agora, como vou ter múltiplos comandos, fica mais organizado colocar tudo entre um begin e end aqui. Eu vou percorrer os 10 números e para cada um eu vou checar se ele é positivo. Como é que eu checo se é positivo? Existem algumas maneiras. A maneira mais simples é pegar o valor, dividir por 2 e ver se sobra alguma coisa. Na linguagem Pascal, a gente tem um operador especial justamente para isso, para nos retornar o resultado de uma divisão inteira. Esse operador é o operador mod. Então, por exemplo, se eu digo, olha, a expressão 10 mod 2, isso aqui dá o quê? Ele vai pegar 10, dividir por 2 e vai me retornar o resultado, o resto dessa divisão. 10 dividido por 2 dá 5 e não sobra nada. Então, se eu dividir o número por 2 e não sobrou nada, esse número é positivo. Agora, se eu tivesse aqui 3 mod 2, o que isso significa? Como é que ele vai interpretar isso? Ele vai pegar o 3, fazer uma divisão por 2, uma divisão de números inteiros, tá? Dividir por 2. Vai dar 1 e vai sobrar 1. Então, o resultado dessa expressão é 1. Tá? Com isso aqui eu consigo checar muito facilmente se o número é positivo ou não. Tá? Vamos traduzir isso aqui para o nosso vetor. O que eu quero saber? Eu quero saber se o número, o iésimo número do meu vetor, se eu pegar, dividir por 2 e o resultado dele for igual a 0, então eu sei que esse cara é positivo. Então eu vou dizer, olha, write ln, vou colocar numa linha só, vou deixar só write. Escreva o número i e mais um espaço, certo? Eu nem precisaria, como é um comando só, nem precisaria desse begin e end. Isso aqui já funcionaria, mas eu acho que fica mais organizado dessa maneira. Então vamos lá. Eu tenho o meu vetor preenchido, que foi preenchido quando eu chamei essa função, leia 10 números. E aí o programa vai e chama a função, o procedimento imprimir positivos. Eu vou percorrer o meu vetor da primeira posição, posição 1, até a sua 10ª posição e vou checar, olha, o resultado da divisão do número que está nesta posição aqui, se eu dividir ele por 2, o resultado é 0,
Em outras palavras, esse número é positivo? Se for positivo, escreve o número. Vamos ver se isso funciona? Maravilha. Vamos lá. Free Pascal compiler, scanner.pass. Passou. Maravilha. Então, vamos executar o nosso programa. Scanner.pass. Forma o primeiro número. Eu vou colocar 2, 3, 5, 10, 11, menos 4, menos 82, 33, 7 e menos 4. Quando eu der Enter, ele tem que mostrar só os números positivos. Então, o 2 é positivo, o 3 não é, o 5 não é, o 10 é positivo, está aqui, o 11 não é positivo, o menos 4 é positivo, está aqui, o menos 82 é positivo, está aqui, 33 é ímpar, ele ignorou, 7 é ímpar, ele ignorou, menos 4 é positivo, ele está aqui. Maravilha, maravilha. Bom, essa aula está se prolongando um pouco além do que a gente costuma. Eu vou deixar os outros exercícios para vocês resolverem em casa, tá? É isso aí, galera. Um abraço e até a próxima aula. Eu falei que estava ficando longo e a gente ia encerrar, mas acho que dá tempo de fazer mais um exercício. Vamos pegar o segundo exercício aqui. Mini banco de notas. Armazene 4 notas e calcule a média final. Vamos lá. Vou criar mais um programa aqui que eu vou chamar de média.pass. Programa média. Begin. End. Tá aqui. Armazene 4 notas e calcule a média final. Bom, isso aqui tá fácil para a gente agora, né? Eu tenho notas, uma variável notas, que vai ser um array de 1 até 4, né? Do tipo de variáveis do tipo real. Nota é um número real, é um número fracionado. Perfeito. Bom, então vamos fazer dois procedimentos de novo. Vou fazer um procedimento. Lembrando que não tem jeito certo ou errado de escrever o código, desde que ele implemente o que o exercício está pedindo, tá? Provavelmente todo mundo vai chegar no código diferente, e mesmo você, se for fazer o exercício duas vezes, vai acabar fazendo de maneira diferente. Aqui, vou pegar o gancho do último exercício, vou criar um procedimento, uma procedure, para ler as notas. Então, eu vou chamar de ler notas. Eu não preciso passar o vetor porque ele está aqui em cima como variável global. Então, eu preciso de uma variável e do tipo inteiro e vou fazer um for para ir de 1 até 4, porque são 4 notas. Mesma coisa, escreva o write. Escreva no terminal, insira a iésima nota. Dois pontos. E agora, read, leia o que o usuário digitar e joga para baixo. Read alien. Leia aonde? No meu array de notas, na iésima posição. Perfeito. Agora eu preciso uma função, agora sim uma função, que eu vou chamar de calcular média.
E essa função vai retornar um número real. Ok. Então, colocar um comentário aqui para dizer que isso aqui é o início do programa. Para a gente não se perder. E vou salvar o TF8 com byte order mark. Bom, calcular a média é a mesma coisa. Eu vou até copiar aqui. Eu preciso de uma variável e eu preciso percorrer o meu vetor. Tá. Só que a média, nesse caso, vai ser a soma dos itens dividido por 4. A gente já fez isso lá atrás. Eu vou ter uma variável soma, uma variável privada, esse método, do tipo real. Ela vai iniciar em 0, 0.0. E agora, o que eu vou fazer? Olha, para cada item no meu array, não é? Eu vou lá e digo soma vai receber o valor da soma mais a iésima nota. Então, basicamente, eu estou acumulando as notas, eu estou somando todas elas. E eu vou pegar uma. Eu nem preciso, eu já posso retornar direto. Eu vou dizer que o resultado da minha função calcular média vai ser a soma dividido por 4. E aqui eu tenho a média. Maravilha. Bom, se tudo tiver nos conformes, a gente deve ter as duas funções implementadas. Agora é uma questão de chamar. Eu tenho uma função. Primeiro eu começo lendo as notas. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu já li, eu vou escrever write no terminal. Write ln. A média das notas é. E agora eu passo aqui o resultado da minha função calcular média. E eu quero com duas casas decimais. Maravilha! Vamos ver. E Pascal compiler, eu chamei de média.pass, compilou bonitinho. Vamos lá executar o programa e ver se tá certo. Então, se na primeira nota 5, a segunda nota 5, a terceira nota 5, a quarta nota 5, a média é 5. Parece dar certo. Vamos colocar outros valores. A primeira nota, eu tirei um 8,3. Depois eu tirei um 6,2. Depois eu tirei um 10. Estudei pra caramba. Depois eu tirei um 5. Eu fiquei com 7,38 de média. Para confirmar, 8,3 mais 6,2 mais 10 mais 5 dá 29. 29 dividido por 4, 7,375. Como eu pedi para exibir com duas casas decimais, ele arredondou para o primeiro inteiro mais alto. Então, 7,38. Maravilha. Dá para melhorar? Dá. Essa função ela é muito especializada. Ela calcula somente os valores armazenados nesse array de notas. Mas eu podia generalizar esse comportamento e fazer a função receber um array, por exemplo, chamado n, é um array de 1 com 4 notas, com 4 valores do tipo real. E aqui dentro
eu percorreria, em vez do meu vetor notas, eu leria do meu vetor n. E obviamente, quando eu fosse passar, eu chamaria aqui o vetor notas. Ué, mas ficou a mesma coisa. Ficou. Só que agora a minha função consegue. Ela não está mais presa à minha variável global. Se eu tivesse arrays diferentes, com notas de alunos diferentes, essa mesma função seria capaz de calcular a média para esses vetores diferentes. É isso aí, galera. Agora sim, chegamos ao final. Um abraço e até a próxima.